Olá, boa tarde. A partir de agora você fica atualizado com os principais destaques desta última sexta-feira de julho. E começamos esta edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo. Rússia defende China na crise com os Estados Unidos sobre Taiwan. Chefe da Câmara dos Estados Unidos inicia viagem à Ásia e pode parar na ilha, irritando Pequim. E agora o Estadão. Estados Unidos podem trocar senhor das armas por estrela do basquete presa na Rússia. Traficante pode voltar a Moscou como contrapartida pela libertação de jovem. No valor econômico, Ibovespa sobe puxado por Petrobras. Papéis da estatal ganham mais de 6%. A empresa anunciou a distribuição de 87 bilhões e 800 milhões de reais em dividendos. Nesta sexta, o diretor financeiro Rodrigo Araújo Alves reafirmou que a empresa tem compromisso com preços de mercado e ambiente competitivo. E, por fim, o Globo. Brasil confirma a primeira morte por varíola dos macacos. É também o primeiro óbito registrado do surto mundial fora do continente africano, onde a doença é endêmica. Então, vamos continuar com essa última notícia da primeira morte por varíola do macaco aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o homem de 41 anos estava hospitalizado em um hospital público de Belo Horizonte e já tratava outras doenças, incluindo um câncer, que ocasionou o agravamento do seu quadro de saúde. De acordo com a Agência Brasil, ele estava hospitalizado em um hospital público de Belo Horizonte, onde sofreu um choque séptico. Até a tarde desta quinta-feira, o Brasil já contabilizava 978 casos confirmados da doença. A varíola dos macacos foi declarada emergência de saúde pública de interesse internacional pela Organização Mundial de Saúde. Especialistas a classificam como uma doença viral rara, transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. O contato pode ser por abraço, beijo, massagens ou relações sexuais. A doença também é transmitida por secreções respiratórias e pelo contato com objetos, tecidos e superfícies utilizadas pelo doente. Não há tratamento específico, mas os quadros clínicos costumam ser leves, sendo necessários o cuidado e a observação das lesões. E além do Brasil, nesta sexta-feira, a Espanha também notificou um óbito em decorrência da infecção pelo vírus monkeypox. Com 4.298 registros da doença, o país é o segundo no mundo em número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 4.906. As autoridades sanitárias espanholas também informaram que cerca de 3% dos pacientes precisaram de internação hospitalar até o momento. A varíola do macaco é uma doença que normalmente se resolve de maneira espontânea entre 15 e 28 dias. Mas algumas pessoas correm risco de desenvolver quadros graves. E o desemprego no Brasil manteve a trajetória de queda e fechou o trimestre, que acabou em junho, em 9,3%, que é o menor patamar desde dezembro de 2015. Por outro lado, o número de trabalhadores informais, que são aqueles sem carteira assinada ou que trabalham por conta própria, nunca foi tão alto, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. O número divulgado pelo IBGE mostra uma queda acentuada do desemprego em relação ao segundo trimestre do ano passado, quando foi de 14,2%. O número de desempregados recuou 15,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a 10,1 milhões de pessoas. Isso representa 1,9 milhão de pessoas a menos em busca por trabalho no país. Segundo o Instituto, a população ocupada é a maior desde o início da série histórica da pesquisa em 2012. Esse contingente foi estimado em 98,3 milhões, o que representa uma alta de 3,1% em relação ao trimestre anterior. São 3 milhões de pessoas a mais no mercado de trabalho, sendo 1,1 milhão na informalidade. Na comparação com o mesmo período de 2021, a alta é de 8,9 milhões de trabalhadores. O número de trabalhadores informais também foi o maior da série histórica do indicador, iniciada em 2016. A pesquisa também aponta para a expansão de 7 atividades econômicas. Entre elas, os destaques foram o comércio, a indústria e a administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais.
O rendimento médio foi estimado em R$ 2.652, ficando estável na comparação com o primeiro trimestre. A Receita Federal começou a pagar hoje o terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2022 para 5.200.000 contribuintes. Os valores terão correção de 2,02% com base na taxa básica de juros. Também serão contemplados mais de 5.134.000 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até dia 3 de maio. O pagamento é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração ou também por Pix. Se por algum motivo o crédito não for feito, por exemplo, a conta informada foi desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. E olha só, a cantora Shakira segue com problemas com o fisco espanhol por não reconhecer uma dívida. Ela não chegou a um acordo com o MP e deve ir a julgamento. O Ministério Público de Barcelona pediu mais de 8 anos de prisão e uma multa equivalente a mais de 126 milhões de reais para a estrela colombiana Shakira, acusada de fraudar mais de 70 milhões de reais do Tesouro Espanhol entre 2012 e 2014. O documento com a sentença foi apresentado nesta sexta-feira pelo Ministério Público Provincial da cidade catalã, depois que a cantora, que se declara inocente, rejeitou um acordo e disse que estava disposta a ir a julgamento. O desentendimento entre as partes é quase total por enquanto, o que impede a possibilidade de um acordo. No texto, o Ministério Público acusa Shakira de ter usado uma estrutura corporativa criada anos antes para evitar o pagamento de impostos na Europa. A cantora afirma que não reconhece a dívida e lembrou que pagou o equivalente a quase 90 milhões de reais. De acordo com a denúncia, ela morava na Espanha pelo menos desde 2012, logo depois da relação com o jogador do Barcelona, Gerard Piqué, se tornar pública, mas manteve residência nas Bahamas até 2015, considerada um paraíso fiscal. E começou hoje em São Paulo a maior feira para pessoas com deficiência do Brasil. O evento traz inúmeras novidades do setor para melhorar a qualidade de vida desse público. A repórter Maria Clara Leite traz mais detalhes. Olha só. É isso aí, nós estamos aqui na Mobility Show, a maior feira para pessoas com deficiência do Brasil. E aqui tem muitas novidades e uma delas a gente encontra bem aqui nesse carro, um Jeep Commander. Ele foi adaptado para cadeirantes pela Cavenag. O Carlos Eduardo está aqui do meu lado e ele vai explicar um pouquinho qual é a ideia desse carro, Carlos. A gente não pensou somente em abrir um buraco para a pessoa entrar lá dentro, a gente pensou também no conforto dela lá dentro. Qualidade. Isso, qualidade, conforto, segurança, tudo. É isso aí. Perfeito, Carlos, obrigada. Além desse carro, a gente tem aqui do lado um carrinho adaptado para crianças, é isso mesmo. Ele tem inclusive essa adequação postural aqui, porque a ideia aqui não é só brincar, mas preparar a criança que tem algum tipo de deficiência já para essa questão da mobilidade. A Karina, que é terapeuta ocupacional, vai falar um pouquinho mais sobre ele. Oi, Karina. Tudo bem, gente? A intenção desse carrinho é que a gente personalize de acordo com as necessidades da criança para que ela tenha essa vivência da mobilidade motorizada. É isso, e não são só essas novidades que tem aqui na Mobility Show, não. Tem muita coisa bacana por aqui, muitas inovações para quem quiser vir conhecer. Ainda tem todo final de semana, viu? A Mobility Show vai até domingo aqui no estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller, Zona Oeste de São Paulo. A entrada é gratuita. O estacionamento para pessoas com deficiência também é gratuito e tem vans adaptadas saindo do metrô Sumaré e do metrô Barra Funda para trazerem então os visitantes até a feira. Para mais informações, você que está em casa pode acessar o site mobilityshow.com.br. E essa edição fica por aqui. Mais informações com a Maria Alice Dias e a Juliana Dariva no Jornal das 18h30. E depois, às 10 da noite, eu volto ao vivo com o Jornal das 10, ao lado de Alexandre Giaquetto. Mas desde já, desejo um ótimo início de noite e fim de semana para você. E obrigada pela companhia. Tchau!